E aí, você já parou para pensar como o empreendedorismo tem tudo a ver com família? O meu nome é Larissa Guerra e, para mim, por mais que empreender seja algo solitário, todo um núcleo de pessoas tem as suas vidas impactadas quando a gente empreende. O meu nome é Marina Mels e eu vivo isso na prática. Sou sócia do meu pai, trabalhei por muitos anos com meu marido e tenho nesse tempo todo a minha mãe como uma consultora informal mediando todas essas expectativas e conflitos. O dicionário define família como um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto ou um grupo de pessoas com ancestralidade comum. E assim como as famílias podem ter múltiplos formatos, o empreendedorismo também pode. Por isso, nesse nosso especial para celebrar o empreendedorismo feminino, vamos contar histórias de mulheres, suas famílias e suas empresas e tudo isso junto. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. O empreendedorismo brasileiro é essencialmente familiar. E isso não sou eu que estou dizendo. Responsáveis pela produção de 65% do PIB brasileiro, empresas familiares representam cerca de 90% do mercado nacional, segundo o IBGE e o Sebrae. Aqui no Donas, a gente já viu esses números aparecendo de diversas formas. Falamos de mães e filhas que empreendem juntas, de mulheres que decidiram empreender para terem mais tempo com os seus filhos ou porque se viram fora do mercado de trabalho após a maternidade, e de mulheres que, ao empreender, mudaram toda a realidade da sua família e de outras à sua volta. Eu bem sei que na minha experiência como empreendedora, o apoio da minha família foi e é fundamental. Aliás, não só o apoio, mas o conhecimento e o trabalho do meu pai, que é meu braço direito no administrativo e no financeiro desde o dia 1 da Mels. E é fundamental para que eu tenha segurança nas decisões e esteja livre para resolver as demandas dos meus clientes. E acho que essa é uma das maiores vantagens de se empreender em família. Ainda que sim, eu sei, existam inúmeros desafios também. Essa mesma relação de respeito, de admiração e de cooperação, eu vejo muito claramente na 787, marca criada por duas irmãs aqui de Blumenau que a gente adora, a Dani e a Gabi Vanzuita. Nós iniciamos a empresa em 2014, quando a gente ainda trabalhava na empresa da família, mas nós duas tínhamos o sonho de empreender juntas. A gente já via que a gente funcionava muito bem em dupla. Uma era muito a que pensava no produto, e a outra executora e que cuidava mais da parte financeira. Então a gente procurou o Sebrae, que foi um papel muito importante. Ali a gente conheceu a nossa consultora, que é a Bárbara, que é a nossa consultora até hoje. Nós montamos o plano de negócio e vimos que a gente precisava de um capital para iniciar o trabalho. Porém, nenhuma das duas tinha. Então a gente apresentou esse plano de negócios para o nosso pai, achando que ele iria investir na empresa. E quando ele viu esse plano de negócios, ele olhou e disse: vocês não estão precisando de dinheiro, vocês estão precisando de cliente, vocês estão precisando de vendas. No momento, claro que a gente ficou super chateada com o que ele falou, mas foi a melhor coisa que ele fez pela gente. Então, a partir dali, a gente foi atrás de mais clientes, de venda e pensar realmente em que produto que a gente queria fazer. Então, a partir dali, a gente começou a comprar lotes bem pequenos de malha e fazer camisetas. E a gente tinha que vender todo esse lote antes de vencer o primeiro boleto ou antes de vencer a primeira parcela do cartão. Então, a gente iniciou a empresa sem capital, mas com muita vontade, com muita garra. E as coisas foram acontecendo, foi dando certo e foi crescendo. Depois a gente fez o site e aí a gente explodiu para o Brasil. Primeiro foi fora, que a 787 apareceu e começou as vendas. E depois foi para a cidade de Blumenau, onde hoje a gente tem tanto o estoque da loja online, quanto um showroom de loja física, onde a gente atende os clientes de Blumenau e região. O fato de a gente ser irmã tem tanto o lado bom quanto o lado ruim, mas que o lado ruim a gente conseguiu enxergar e depois de fazer também cursos e estudar cada uma a sua personalidade e respeitar o que uma tem de diferente da outra, que no final isso é o que dá certo. A gente costuma falar que nós somos uma dupla infalível, porque a Gabi pensa muito no produto, nas estratégias de marketing. Eu sou a pessoa que coloca aquilo tudo em prática, que cuida da produção, que cuida da questão financeira, que faz os custos, que vai atrás de fornecedores. Então, no momento que a gente entendeu que cada uma é diferente da outra e que juntas a gente está olhando para a mesma direção, fez com que tudo fizesse sentido e que tudo fosse mais fácil. O fato de nos conhecermos há tanto tempo, de a gente ter um respeito muito grande uma pela outra,
faz com que a gente consiga ter uma base sólida. Claro que tem momentos que uma fica chateada com a outra, mas isso faz parte, né? Faz parte do dia a dia e no final a gente sempre pensa o que a pessoa quis de bom com isso, o que ela queria para a empresa, sabe? Primeiro lugar é o resultado positivo da empresa e a partir disso a gente conseguiu ter uma linha muito forte e sólida na nossa liderança em relação à equipe. Marina, a Dani e a Gabi, para mim, exemplificam bem essa grande vantagem de se empreender enquanto família, né? Porque você tem confiança, segurança, decisões mais ágeis. Mas um dos maiores desafios para empresas desse tipo é pensar no processo de sucessão de um negócio. Para se ter uma ideia, estima-se que no Brasil, apenas 12% dos negócios familiares chegam a uma terceira geração e 5% na quinta geração. A PwC divulga todos os anos uma pesquisa global de empresas familiares e tem observado uma mudança de padrões que surgiu principalmente depois da pandemia. Nesse período, o percentual de participantes da pesquisa que documentou haver um planejamento de sucessão aumentou de 21% para 24% no Brasil e passou para 30% no mundo. E nesse processo de sucessão, é muito comum que haja o famoso choque de gerações entre a antiga e a nova gestão. Essa mesma pesquisa da PwC aponta que entre as novas gerações, há mais preocupação em modernização e digitalização de processos, diminuição dos impactos ambientais do negócio e responsabilidade social. A Pauline Menegotti Horn tem 35 anos e chegou ao cargo de CEO da Menegotti Indústrias Metalúrgicas há 6 anos. Isso mesmo, ela só tinha 28 anos. Ela é a 4ª geração familiar na empresa e traz um exemplo de como a mudança na liderança pode acelerar transformações, mesmo em negócios muito tradicionais. A gente, desde cedo, tinha um projeto, um plano aí de sucessão desenvolvido, né? Mas sempre no meio do caminho tem alguns percalços aí que mudam um pouquinho essa trajetória. Eu, obviamente, fui convidada, né, para assumir a gestão, mas eu já estava no negócio há mais de 8, 10 anos, né? Então, também teve toda essa questão de preparação até eu poder estar no cargo de CEO. Então, realmente, eu estava com um plano para assumir os negócios da empresa numa idade assim que eu já deveria estar com 38, 40 anos e acabei antecipando cerca de 10, 12 anos. Eu assumi a empresa com 28 anos, super cedo, devido a uma necessidade de questão de resultado, de cultura da empresa. A gente entendeu que seria muito importante ter alguém da família à frente dos negócios novamente. Então, assim, eu tinha um plano, mas que foi muito curto, foi muito pouco executado. Eu penso a questão de ser familiar à frente, a gente não pode generalizar, né? Mas na grande maioria dá uma segurança no sentido de perpetuação do negócio, de alinhamento, de estratégia por mais tempo, quando comparado, em alguns casos, a vinda de terceiros para o comando da gestão. Então, acho que esse foi o principal ponto da questão da minha vinda, né? Entender que teria alguém da família no negócio e iria se perpetuar por muitos anos, né? Seguindo aí o mesmo planejamento, a questão de estratégia. A Pauline também é um exemplo de um outro dado que a pesquisa sobre novas gerações da PwC aponta. A presença de mulheres nos comandos das empresas familiares está aumentando. Conforme essa sondagem da PwC, a maioria dos empreendimentos familiares são ainda comandados por homens no mundo todo. Mas no Brasil, esse cenário se altera, porque 57% das lideranças são femininas. E a trajetória dela é um exemplo para todas nós. Acho que a gente sofre um certo, não é preconceito, mas questionamentos, né, referente à questão da idade e da questão de sexo e de ser mulher. Acredito que tem um pouco de dificuldades no sentido de ser um ambiente onde tem mais homens, né? Eu vou numa feira, eu vou num algum evento, eu estou conversando com, na maioria, homens. Mas, do ponto de vista aqui interno da empresa, eu entendo que isso não foi questionado, né? Foi uma questão bem tranquila. E externamente, fora, teve muito uma questão de conhecimento de causa, de produto, de negócio, que facilmente eu consegui contornar
mostrando essa questão de saber o que eu estava fazendo, saber o que eu estava defendendo, né? Então, assim, tem esse preconceito, mas ele, no meu caso, foi facilmente superado, digamos assim, né? Foi facilmente mudada essa situação. Eu entendo muito aqui o meu papel, acho que eu sirvo com certeza muito como exemplo para outras mulheres aqui na empresa, né? A gente hoje tem bastante pessoas aqui no negócio com cargos já de liderança, mulheres. Hoje mais ou menos 30% dos nossos líderes são mulheres, mas eu tenho um projeto pessoal, profissional aqui dentro da empresa de conseguir montar um setor na fábrica, que hoje a gente ainda não tem, com mulheres. Então hoje, por exemplo, a minha produção ela é toda masculina. Eu tenho a participação de 2 mulheres bem pontuais em atividades bem específicas, mas eu tenho muito essa vontade de poder ter aí um setor formado por mulheres. Trazer para o negócio, né? Eu trabalho hoje aqui numa empresa de 83 anos, então esse desafio de tu manter uma certa tradição, mas podendo deixar um ar mais leve, mais moderno. Então acho que isso assim tá sendo o grande desafio para mim, né? Conseguir manter a empresa ao mesmo tempo com seus procedimentos aqui bem estabelecidos, mas moderna, leve, com esse cuidado, com essa questão da liderança feminina, a questão de inovação, sustentabilidade, são pontos aqui que a gente está trabalhando bastante. E quando a iniciativa de empreender envolve um relacionamento? Tem gente que acha que as duas coisas não se misturam, mas tem muitos casais por aí mostrando que dá sim para trabalhar juntos e construir uma empresa. Na história das jornalistas Melissa Bergonce e Silvia Mendes, a empresa, no caso, foi quase um cupido. Quando eu criei a Una, Melissa, criei a Una, eu já estava assim, paquerando a Sil. Então já rolava um clima. E eu fui a primeira funcionária da Una, na verdade, porque a Melissa criou a agência e a gente se conhecia do mestrado e ela me chamou para fazer um freela com ela. Isso, e a Silvia era bem fantástica. E daí também o que ajuda na paixão, né? Na paixão emocional e na paixão profissional, sem dúvida. E a gente acabou ficando juntas no final desse freela. No encerramento, era um evento, um campeonato aí de stand-up paddle. Internacional, bem legal. E daí, no dia do encerramento do evento, fechamos os trabalhos, mandamos o último release e fomos para o bar. Comemorar, e daí rolou. E daí, desde então, estamos juntas na vida e nos negócios. Vai fazer 8 anos agora. Eu me questionei várias vezes porque eu gostei sempre muito de trabalhar com a Silvia. E muitas vezes até que realmente ela viesse para a Una, que isso aconteceu em 2020, no começo de 2020, né? Não faz muito tempo, então a Una é de 2014, a Silvia veio em 2020. Sim, várias vezes eu me perguntei, porque ela é muito boa. A gente sabe que no mercado de trabalho é difícil encontrar, então eu sempre achava, às vezes, um desperdício a gente dividir esforços. Só que eu também queria aceitar o tempo dela, né? O tempo que ela queria batalhar as coisas dela. Por muito tempo, a Una não foi um plano A para a Melissa e ela, depois que virou o plano A da Melissa, ela não era o meu. Eu tinha outros objetivos profissionais, queria dar aula, queria fazer outras coisas. E a gente chegou a empreender juntas com outras coisas também, né? A gente teve uma bicicleta que vendia hambúrguer. É verdade. A gente teve outros empreendimentos juntas. Mas chegou num momento, assim, que a nossa convivência é tão boa e a convivência nos ambientes profissionais era tão complicada, enfim, os desafios da convivência com pessoas que pensam diferente da gente, que fez sentido a gente juntar esforços e trabalhar juntas. E daí, desde então, o negócio decolou, né? Eu gosto de conversar com a Silvia sobre tudo, desde a coisa mais intrínseca do meu ser, até o cotidiano da empresa, assim, os clientes, ideias. Eu adoro dividir com ela ideias e os desafios que a gente enfrenta ultimamente, né, por conta da minha doença. Então, na verdade, a gente divide tudo, né? É uma parceria muito completa para mim. Então, eu não vejo, para mim, eu não tenho muito desafio, não. É muito mais gostoso eu compartilhar com ela do que, sei lá, com uma terceira pessoa, digamos assim. Pra gente, eu acho que sempre foi muito fácil a convivência, nós compartilhamos muito de valores de vida, tanto a questão como a gente vê o trabalho,
quanto a forma como a gente vê a relação. Entendemos que somos 2 indivíduos e uma está sempre colocando a outra, né, para frente, valorizando os desejos e as potências de cada uma, então não tem uma limitação, muito pelo contrário, a gente torce uma pela outra e constrói juntas. E hoje eu vejo assim que a melhor decisão que eu tomei foi sair do emprego corporativo, enfim, sair do mercado e vir empreender com a Melissa na Una, porque hoje eu posso estar com ela, né? Posso estar com ela a cada quimioterapia, a cada consulta médica, eu tenho essa flexibilidade, porque nós somos as donas da porra toda do nosso negócio, então a gente faz o nosso horário, isso é muito bom. Sim, isso é muito bom mesmo. Donas da porra toda mesmo, né, Marina? Eu amei o depoimento das duas, fiquei até emocionada e achei lindo a leveza com que elas encaram essa jornada de empreendedoras no meio desse dia a dia do relacionamento. Ai, ai. Depois de todos esses dados e histórias, fica fácil pra gente afirmar que o empreendedorismo de mulheres já é cheio de nuances que são só nossas. Quando envolve relações familiares, então, nós estamos certas de que nenhuma história é igual à outra. Não existe modelo, não existe fórmula. O que é proibido para alguns casos é o que faz funcionar em outros. Em resumo, se no empreendedorismo é assim e nas nossas relações familiares também, no empreendedorismo familiar é cada um com seu jeito de fazer acontecer ao quadrado. Seja criando uma nova história ou evoluindo um caminho que você recebeu, se você é mulher e vive uma empresa familiar, saiba que você não está sozinha. Não é só porque tem alguém muito perto para compartilhar, mas também porque muitas outras mulheres estão dividindo esse sonho e esses perrengues com você. Ai, que delícia fazer de novo aqui um episódio sobre empreendedorismo de mulheres. Ainda mais essa semana, que foi a semana que se comemorou o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, dia 19 de novembro. Como vocês sabem, esse foi o tema que começou o Donas. E também devemos ao empreendedorismo os perrengues divididos que resultaram nessa nossa conversa cheia de afeto e que abraça outras mulheres que temos todas as semanas por aqui. E se você nos ouve e ainda não segue a gente lá no @donasdaptoda em todas as redes, vai lá. Além das redes sociais, onde você acompanha os nossos bastidores e as loucuras que a gente inventa toda semana, não esquece também de seguir na plataforma em que você está ouvindo esse áudio. Seja no YouTube, no Apple Podcasts ou no Spotify. Aliás, essas duas últimas plataformas permitem que você dê estrelinhas pro nosso programa e as suas 5 estrelas ajudam muito. E se você é ouvinte cativa por aqui, quer e pode apoiar o nosso trabalho, aproveita também para ir no apoia.se/donasdaptoda e contribuir financeiramente com a gente a partir de R$5 por mês. Quem apoia o Donas recebe uma newsletter exclusiva que sai todas as terças-feiras e com outros valores tem sorteio e presente a cada semestre. O desse fim de ano, inclusive, vai chegar antes do Natal, hein? É isso então, gente. Até semana que vem. Beijos! O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.